Crônicas do Amanhecer. Balneário Gaivota, 16 de fevereiro de 2025. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Psicóloga ensina a controlar a ansiedade e achar um propósito de vida. Parte 5. Sobre a nova obra, Beck afirma que o cérebro tende a ficar preso numa espécie de espiral de ansiedade, um processo que se retroalimenta e se prolonga indefinidamente. É uma epidemia contemporânea, analisa, acrescentando que a saída tem que ser construída através da espiral da criatividade, que afasta a ansiedade e cria um senso de propósito e significado para a vida. Beck ensina que podemos enfrentar nossos temores sem nos tornarmos reféns da ansiedade, que embota os sentidos, destruindo a intuição, uma poderosa aliada para resolver problemas. Aqui estão alguns pontos abordados no livro. Medo x ansiedade. Enquanto o medo é um mecanismo fundamental para sobrevivermos, porque nos faz evitar situações de perigo, a ansiedade se alimenta de hipóteses, e cenários negativos que talvez nunca se concretizem. O medo pode salvar nossa vida, já a ansiedade nos ameaça, e aprender a diferença entre um e outro é fundamental. Evite entrar em pânico, diante de fatos que nos provocam a sensação de que o mundo à nossa volta está desmoronando. Não adianta entrar em pânico, nem adotar um comportamento frenético. Ao contrário, preparar-se para enfrentar momentos de turbulência demanda calma e foco. Construa sua fortaleza. Seres humanos vivem de conexões com outros seres humanos. Procure suas pessoas, aquelas com as quais se sente à vontade, que compartilham seus valores e que lhe dirão a verdade, mesmo que isso não seja o que você quer ouvir. Elas serão a âncora num mar de incertezas. Ouça sua intuição. A intuição fala baixinho, ela não tem uma voz alta e estridente, mas fique atento aos avisos que chegam do fundo da sua mente. Abrace-o agora, não fique preso a ruminações sobre o passado ou hipóteses sobre o futuro, nem tente controlar coisas sobre as quais você não tem qualquer poder. Mantenha-se no presente. Aproveite e viva o momento, sem temer o que pode acontecer, e sim agradecendo pelo que está acontecendo agora. Uma prática diária de paz. Passe de 5 a 10 minutos em quietude e silêncio. Respire profundamente e se libere do medo naquele instante. Pergunte-se diariamente: o que posso fazer hoje para me proporcionar um dia tranquilo? Seja fiel à resposta. Pode ser algo prático, como comprar pilhas, ou relacionado ao autocuidado, como descansar. Na Revista Espírita de março de 1864, Allan Kardec inclui mensagem do espírito Vaucanson sobre o objetivo final do homem sobre a terra. Outrora os homens eram atrelados à charrua, eram sacrificados em trabalhos gigantescos, e a construção das muralhas da Babilônia, onde vários carros caminhavam de frente, a edificação das pirâmides e a instalação da esfinge custaram mais do que 10 sangrentas batalhas. Mais tarde, os animais foram escravizados concorrentemente aos homens e viu-se, na jovem Lutécia, os bois emparelhados sob o jugo, arrastar o carro onde se refestelavam os reis preguiçosos da segunda raça. Este preâmbulo tem por objeto mostrar, àqueles que nos escutam, que todas as questões colocadas neste centro simpático aos espíritos obtêm sua solução, seja por um, seja por outro dentre nós. Esse caro Jacuarde, essa glória da profissão de tecelão, esse artesão engenhoso que caiu como um valente soldado no campo de honra e trabalho, tratou um lado das questões econômicas que se ligam ao labor humanitário. De alguma forma, me colocou em causa, falando das modificações que eu mesmo trouxe à arte do tecido e do tecelão, por assim dizer, ele me chamou para desempenhar minha parte neste concerto espiritual.
É porque, achando entre vós um médium nascido como eu na velha cidade dos Alobroges, esse reino de Greswalda, dele me apodero com a permissão de seus guias habituais, e venho completar, por uma parte, a exposição que meu ilustre amigo de Lyon vos deu por um outro médium. Em sua dissertação, muito notável de resto, ele expressa ainda alguns lamentos que, sob o inventor, vão encontrar o operário ciumento de seu ganha-pão e temendo a inatividade homicida, sente-se que o pai de família se espanta de uma suspensão de trabalho do qual depende a vida dos seus. Adivinha-se o cidadão que treme diante do desastre que pode atingir a maioria de seus compatriotas. Esse sentimento, certamente, é dos mais honrados, mas denota um ponto de vista de uma certa estreiteza. Venho tratar a mesma questão que Jacquard, se não mais longamente do que ele, pelo menos num ponto de vista mais geral. No entanto, devo constatar, para homenagear a quem de direito, que a generosa conclusão da comunicação de meu amigo recompensa amplamente o lado defeituoso que assinalo. O homem não foi feito para permanecer um instrumento ininteligente de produções, por suas aptidões e seu lugar na criação, por seu destino, é chamado a uma outra função que a da máquina, a um outro papel que o de um cavalo astucioso, deve, nos limites postos por seu estado de adiantamento, chegar a produzir cada vez mais intelectualmente e se emancipar, enfim, desse estado de servidão e de máquina ininteligente, ao qual durante tantas gerações permaneceu escravizado. O operário está chamado a se tornar engenhoso, e a ver substituir seu braço laborioso por máquinas mais ativas, mais infatigáveis e mais precisas do que ele. O artesão deve tornar-se artista e conduzir o trabalho mecânico por um esforço de seu pensamento e não mais por um esforço de seus braços. Aí está a prova irrecusável dessa lei tão ampla do progresso, que rege todas as humanidades. Agora que vos é permitido entrever, por uma escapada sobre a vida futura, a verdade dos destinos humanos, agora que estáis convencidos de que esta existência não é senão um elo de vossa vida imortal, posso bem exclamar: que importa que 100.000 indivíduos sucumbam quando uma máquina é descoberta para fazer o trabalho desses 100.000 indivíduos? Para o filósofo, que se eleva acima dos preconceitos e dos interesses terrestres, esse fato prova unicamente que o homem não estava mais em seu caminho quando se consagrava a esse labor condenado pela providência. Com efeito, é no campo de sua inteligência que o homem, doravante, deve fazer passar a grade da charrua que fecunda. Será só pela sua inteligência que poderá, que deverá chegar ao melhor. Não dai, eu vos peço, às minhas palavras, um sentido muito revolucionário, não, mas deixai-lhe seu sentido amplo e superior que comporta um ensino espírita que se dirige às inteligências já avançadas e prontas a compreenderem toda a importância de nossas instruções. É constante que se, de hoje para amanhã, o artesão abandonasse o ofício que o faz viver, sob pretexto de que, num tempo dado, este será substituído por um mecanismo ou toda outra invenção, é constante que seguiria um caminho fatal e contrário a todas as lições que o Espiritismo deu. Mas todas as nossas reflexões não têm senão um objetivo, é o de demonstrar que ninguém deve gritar contra um progresso que substitui os braços humanos pelos motores e as engrenagens de um mecanismo. De resto, é bom acrescentar que a humanidade pagou seu largo resgate à miséria, e que, a instrução, penetrando cada vez mais todas as camadas sociais, cada indivíduo se torna cada vez mais apto às funções tão inteligentemente chamadas liberais. É difícil para um espírito, que se comunica pela primeira vez a um médium, exprimir bem nitidamente o seu pensamento. Desculpareis, pois, o desordenado de minha comunicação, da qual eis a conclusão em duas palavras: o homem é um agente espiritual que deve chegar, num período não afastado, a abrandar ao seu serviço e por todas as operações materiais, a própria matéria, dando-lhe por único motor a inteligência que desabrocha nos cérebros humanos.
Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de fevereiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.